Então nós vamos iniciar um novo procedimento aqui, que em verdade nós já fizemos no encontro passado, que é um sistema diferente do que vínhamos fazendo por conta de buscar entender como é meditar com o Cristo. Se vocês acompanharam na quarta-feira pelo YouTube, ali eu usei uma outra condução que é diferente das duas últimas que nós fizemos aqui. Aqui, se nós recordarmos as duas últimas, nós estivemos com o texto do Eu sou o que sou, ou Yahvé, Yod-Hei Vav-Hei, que aponta para esta frase de poder do Cristo, eu sou o que sou. E no encontro passado nós utilizamos o texto Eu e o Pai somos um. Então nós podemos usar os versículos para que eles sirvam como linha condutora da mudança de consciência. Porque entendemos que esse estado de comunhão, ele decorre de uma mudança na nossa mente. Todas as escolas de meditação vão, de uma maneira ou de outra, provocar essa mudança no estado de consciência. O cristianismo, que não tem uma intenção assim tão explícita quanto as outras tradições espirituais de uma prática contemplativa, mas não quer dizer que isso não ocorra, e até mesmo alguns cristãos, os místicos cristãos, eles usavam desta interiorização para promover em si essa mudança de consciência e a partir desse conteúdo evangélico, da Boa Nova. Então se nós pegarmos as duas últimas meditações, nós podemos ter essa referência. Se a nossa procura é como meditar com o Cristo, então nós podemos usar a palavra do Cristo, buscando o sentido que ela contém e nos impregnarmos desse sentido, de maneira que seja ele a única ideia que permaneça na nossa mente. Falamos no encontro passado que eu e o Pai somos um, tem uma especificidade muito grande com respeito à unidade, porque ele aponta exatamente isso, como transformar aquilo que parece ser uma dualidade, por exemplo, eu e Deus, a minha relação com Deus, a minha busca de Deus, indica que eu sou um e Deus é o outro. E eu estabeleço uma relação de busca a partir de mim na direção dele. E assim nós procedemos dentro de um raciocínio que é cabível para esse plano egóico. Então, nesse plano egóico, o correto seria dizermos, e trabalhamos isso aqui no encontro passado, eu e o Pai somos dois, porque eu sou um, ele é outro. Mas olha como que a lógica da unidade é outra. A lógica do plano espiritual superior é outra. Eu e o Pai somos um. A dualidade se apresenta num caráter de unidade e mais do que unidade, de unificação. Então, como eu me unifico com Deus?
nesse mesmo texto que estudamos aqui, o Cristo está lá concluindo, porque como o Pai está contido em mim, eu também estou contido nele. Olha só a ideia de unidade e de comunhão presente nesta articulação entre duas substâncias que poderiam indicar a leitura dual. Então, eu e o Pai somos um. Se eu incorporo, se eu apreendo este sentido, e esse sentido passa a ser a única ideia que prevalece na minha mente, esse é um caminho de mudança de consciência. Esse é um caminho de meditação, de produzir o estado meditativo. Mas nós temos falado de unidade. O que acontece quando nós nos interiorizamos? A tendência é passear pela nossa mente uma série de ideias, de questões, de pendências. E nós, nesta tendência do funcionamento da mente ordinária, nós não estamos vivendo a nossa essência unitária, nós estamos orbitando em torno dela. E essa entidade que orbita é o ego, com os seus problemas, com as suas questões. Observe quando você se interioriza. Se isso acontece, qualquer um de nós vai prevalecer no mundo do ego. E a nossa tentativa vai ser esparsa, uma aqui, outra ali, vamos, voltamos. Como não permitir que isso aconteça? Esse é o propósito. Como realizar isso? Então, cada texto cristão que nós apanhamos, ele tem um caminho nesse sentido. No encontro da quarta-feira, pelo YouTube, eu ofereci esta condução, palavra por palavra. Quando eu verbalizo a palavra eu, essa palavra é poderosíssima. Tanto que algumas tradições vão diferenciar um eu inferior e um eu superior. E vão falar nesses termos, o eu superior. Porque o eu é esse veículo. Para quê? Para eu ficar embaixo ou para eu subir. Se eu fico nas minhas questões pessoais, eu fico embaixo. Mas se eu fico no eu, que é um com Deus, eu subo. A consciência muda. Então, se eu pronuncio essa palavra e me embebo do seu sentido transcendente, isso já é uma mudança de consciência. A segunda palavra, o Pai. Eu e o Pai. Então, o Pai, quem é o Pai? Essa noção que nós temos de Deus. Se nós a apanharmos como uma ideia, nós podemos trazer para a nossa mente todo o seu sentido abstrato. É abstrato porque é difícil de apanhar. Quando nós definimos e damos atributos para Deus, de justo, de bom, de amoroso, de onisciente e vários outros atributos, eu estou querendo dar sentido concreto para Deus. Mas ele transcende todos esses sentidos. Ele é uma ideia que eu devo apreender sem acrescentar nenhuma outra formulação. O Pai.
eu, o poder do eu, o poder do Pai, eu estou passando por um e passando por outro e chegando no mesmo. Somos um. Então, se eu entro de novo com a ideia da unidade, o que existe é a unidade. Porque essa dualidade principal, que é com o qual nós lidamos, né? O nosso companheiro, a nossa companheira, é o outro. E eu sou diferente de um ou da outra. Isso é a nossa vivência cotidiana. Por isso, algumas tradições dizem que nós vivemos a ilusão da separatividade. Ilusão da separatividade, porque existe um todo, existe uma unidade que permeia, transcende e está subjacente a toda manifestação de dualidade que se apresenta na diversidade, na pluralidade, na diferença. Então, olha só, 3 fases. Eu e o Pai somos um. E se eu fico com essas 3 ideias, que elas vão confluir para uma só, eu estou entrando em meditação. Então não vai caber mais nada. Vai caber eu e o Pai somos um. E isso sendo repetido, revisitado, eu preciso prescindir das palavras. E na sequência eu preciso prescindir até mesmo do pensamento.